a alimentação dele, né, onde ele não pode exercer basicamente a sua alimentação por via oral, tá? Então ele precisa estar utilizando ali um tubo, uma sonda específica para sua alimentação, tá? Em especial, né, nós temos ali uma ampliação de pacientes mais desnutridos, né, pacientes que precisam ali de uma necessidade de um suporte nutricional mais importante, tá? Tanto ambulatorial quanto até mesmo hospitalar, tá? Então a gente precisa visar sempre essa síntese, né? Essa proteção e manutenção dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, dos nossos sistemas como um todo, tá? E qual é a importância da terapia nutricional, da nutrição integral como um todo? A gente precisa sempre pensar na questão da manutenção do estado nutricional do paciente, tá? A gente precisa sempre manter esse estado nutricional funcionante, estrutural, equilibrado, tá? Manter o sistema gastrointestinal em perfeito estado de equilíbrio, tá? Então, a gente precisa entender que nutrir o paciente, tá? É um fator extremamente importante. E não somente o ato da medicação, mas também o fator nutricional. Por isso que é muito importante o enfermeiro, o profissional enfermeiro, ele atuar ali no momento que o paciente ele acaba, né, admitindo um paciente na internação, né, fazendo uma entrevista, uma anamnese, essa coleta de dados para com o paciente, tá bom? E assim, o que é importante a gente caracterizar é essa ampliação de uma equipe, ou melhor, de um atendimento multidisciplinar diante desse paciente, tá? Então, por isso que o paciente, ele precisa ser muito bem assistido, ele precisa ser muito bem, assim, devidamente assistido por médicos, por enfermeiros, pela equipe de enfermagem como um todo, né? Pelo farmacêutico, pelo psicólogo. Então, ele precisa desse apoio, né? Ele precisa desse apoio dessa equipe multiprofissional, tá? Para a sua terapia nutricional. E quando a gente pensa nessa circunstância, o que a gente precisa levar em consideração, tá? A nutrição integral, a gente sempre precisa correlacionar com algumas indicações, tá? E assim, por que a gente indica a terapia nutricional, a nutrição integral em si? A gente precisa indicar diante de algumas circunstâncias que o paciente ele vai mostrar para nós, tá? Então, às vezes, existe muitos pacientes que eles acabam assim, que não, na verdade, assim, eles não se satisfazem, né? De acordo com as suas necessidades nutricionais, com a alimentação convencional, por exemplo, né? Muito comum em pacientes idosos, por exemplo, né? Então, assim, eles precisam ali de uma função mais fidedigna, né? Do trato gastrointestinal, completamente, né, basicamente sendo parcial ou até mesmo de uma forma mais íntegra, para que possa ajudar no seu processo alimentar, tá? Então, muitas das vezes também existem situações que o paciente está exposto aos riscos nutricionais, né? Às vezes aquele paciente ele está desnutrido, né? Às vezes ele possui ali uma ingestão por via oral muito abaixo, basicamente de 60% a 50%, né? Ele apresenta ali algum distúrbio, algum processo de disfagia, né? Dentre outras circunstâncias que se faz necessário essa necessidade terapêutica nutricional, tá? Então, às vezes, o paciente também, ele recusa a alimentação por via oral, né? Principalmente pacientes com doenças crônicas degenerativas, né? Alzheimer, AVC, Parkinson, tá? E muitas das vezes, quando a alimentação desse paciente, né, ele produzir ou ele apresentar algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, né? Às vezes esse paciente ele tem algum comprometimento motor e ele não consegue se alimentar, tá? Às vezes o paciente ele acaba tendo ali problemas inflamatórios, né? Na região da boca, na região cervical, de garganta, né? Até mesmo a questão dos distúrbios do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, né? Às vezes esse paciente ele sofreu um tipo de trauma, né? Então, assim, nós temos uma série de situações que o paciente ele é indicado sim a uma terapêutica de nutrição integral, tá?
Mas eu também preciso entender que esse paciente, existe, né, dentro do nosso contexto das práticas profissionais, a contraindicação também dessa nutrição, tá? Por quê? O que acontece? Às vezes o sistema gastrointestinal do paciente, ele não funciona, né? Às vezes ele tem ali algum tipo de hemorragia, apresenta vômito, diarreia, em constante processo, né, patológico, né? Às vezes o paciente tem algum tipo de refluxo, né, gastroesofágico, às vezes ele tem algum tipo de doença, até mesmo na fase terminal, tá? Inflamação do sistema trato gastrointestinal. Então, assim, nós temos uma série de situações. E, assim, o que a gente pode entender, tá? Que diante das vias de administração, nós temos ali, né, obviamente, a nutrição através do quê, né? As vias de administração pela sonda gástrica, pela sonda enteral, né? Nós temos também a gastrostomia, a jejunostomia, né? Então, nós temos uma série de vias, né? Tanto aí orogástrica, nasogástrica, por via também gastrostômica também, tá? Nós temos diferentes vias de administração. O que é importante? Sempre a gente ter a relevância aí do quadro clínico desse paciente, o que esse paciente precisa no momento, tá? Então, assim, diante dessa terapêutica, diante da nutrição enteral, a gente precisa entender que com a nutrição enteral, a gente consegue promover uma melhor qualidade de vida para o paciente, né? Então, a gente consegue também diminuir a incidência de infecção desse paciente, melhorar o processo de cicatrização, né? Até mesmo a questão da diminuição da atrofia muscular, né, da atrofia de mucosa do sistema gastrointestinal, tá? Diminuir, muitas das vezes, até o tempo de internação desse paciente e, dentro de algumas situações, diminuir até a mortalidade desse paciente, tá? Então, é muito importante que vocês possam entender a objetividade dessa terapêutica que o paciente muitas das vezes necessita, tá? E assim, dentro desse processo também, a gente precisa proporcionar uma idealização muito importante no que se diz respeito à atuação desse enfermeiro dentro da prática profissional, tá? Então, a gente sabe que é de responsabilidade do enfermeiro ele conhecer, ele saber, ele ter domínio técnico e científico, tá? Diante das passagens das sondas, tanto da sonda gástrica quanto da sonda nasoenteral, né? Aquela sonda que migra até o estômago, ou a enteral, que migra até sentido duodeno, intestino, tá? Então, é de responsabilidade do enfermeiro estar atento e ter o domínio dessas técnicas, tá? Para que não haja ali nenhum tipo de complicação para com o paciente, tá? Então, por isso que muitas das vezes a gente precisa sempre pensar que esse paciente, ele precisa de uma via de alimentação. A gente precisa infundir alimentação nele, né? A gente precisa hidratar esse paciente. A gente precisa medicar esse paciente. De que maneira? Seja por uma sonda, né? Qualquer característica diante do quadro clínico que ele vai apresentar, tá? Então, é de competência do enfermeiro nós realizarmos e também executarmos com conhecimento técnico e científico essas sondas, né? Essas técnicas, esses domínios que nós, enfermeiros, precisamos ter, tá? E também é de competência do enfermeiro nós solicitarmos ali, né, o raio-x para que a gente possa ali fazer a confirmação do posicionamento da sonda, tá? Em especial também, diante das ações profissionais do enfermeiro, é importante que ele planeje todo o material, independentemente da sonda que ele for introduzir ou realizar no paciente. Seja uma sonda gástrica, né, por um curto período de tempo, seja uma sonda enteral, né, onde o paciente, a gente consegue estabelecer uma ampliação melhor de tratamento para o paciente, ou seja também, né, uma troca de gastrostomia, por exemplo, onde o enfermeiro, ele tem a competência de executar esse tipo de procedimento, tá? Então, é de competência dele compreender e como funciona, né, a ampliação do conhecimento, da técnica, do domínio e das complicações que já eu vou falar para vocês, tá? Então, é muito importante que vocês, futuros enfermeiros, futuros alunos, né,
atuantes aí da profissão do enfermeiro, né? Que vocês tenham ali ampliamente essa assistência de enfermagem direcionada para o paciente, tá? Então, muitas das vezes, quando o paciente, não importa se ele está no hospital, se ele está no ambiente domiciliar, mas é importante que o enfermeiro, ele faça a conferência dessa dieta, né? Ele confira o rótulo dessa dieta, a velocidade de infusão dessa dieta, o prazo de validade dessa dieta, né? O posicionamento da sonda, tá? Que é muito importante. A gente sempre manter um decúbito adequado desse paciente, geralmente mais ou menos um posicionamento semifóliar 30 graus, mais ou menos, né? Sempre manter a cabeceira elevada durante o processo de infusão de dietas, seja gástrica, seja enteral, tá? Então, a gente precisa também ter a responsabilidade de sempre lavar essa sonda, tá? Com água filtrada, sempre após o término da dieta, geralmente 20, 30 ml de infusão, ok? E a gente também precisa ter a competência de executar a higiene oral desse paciente, a higiene nasal, né? E, consequentemente, né, trocar a fixação dessas narinas para evitar uma série de anormalidades e ulcerações na região da epiderme, tá? Então, é muito importante que a gente sempre ali se preocupe, né, com as intercorrências, com as complicações que esse paciente está exposto. Então, por exemplo, um quadro de diarreia, né? Nós precisamos tomar atenção em questão da velocidade de dieta desse paciente, tá? Porque uma administração rápida, gente, a gente pode ocasionar uma série de complicações nesse paciente, tá? Então, a gente pode ocasionar intolerância alimentar, né? Até mesmo a questão de contaminação por multiplicidade de bactérias, tá? Então, assim, a gente precisa comunicar o nosso nutricionista hospitalar, né? Então, a gente precisa ter essa competência, né? Para que a gente consiga ali determinar uma melhor qualidade de assistência de enfermagem para aquele paciente, tá? Então, a gente precisa se importar com as complicações de náuseas, de vômitos, né? De complicações até mesmo de cólicas, né? Broncoaspiração, obstipação do paciente, tá? Que é muito comum acontecer, tá? Então, por isso que a gente precisa sempre, a professora Luísa vai estar abordando aí, juntamente com vocês, todo esse processo, essa avaliação nutricional que precisa acontecer durante o atendimento, né? Durante a performance de atendimento desse paciente, que precisa ser muito bem assistido pelo nutricionista, né? Então, assim, gente, a gente precisa correlacionar a gente precisa ter domínio do nosso, né? Uma ampliação muito grande, não somente na área hospitalar, mas também na área domiciliar, tá? E nós, enquanto enfermeiros, enquanto profissionais da área, nós precisamos ter essa ampliação de conhecimentos para que a gente possa evitar as complicações do paciente, né? Então, por exemplo, inserir, né, a sonda nasoenteral, por exemplo, em localidade errada, provocar um pneumotórax no paciente pelo mau posicionamento da sonda, né? Fazer trauma de mucosa também, evitar, né, deslocamentos, né, decorrente, às vezes, do paciente ser muito, muito agitado no leito, né, então a gente precisa se reportar a esse contexto. Às vezes o paciente, gente, às vezes é muito comum um paciente broncoaspirar, né, qualquer paciente com sonda enteral, com sonda gástrica, o paciente, ele corre o risco abrupto de broncoaspiração, tá? Então, assim, por isso que o paciente, ele precisa ser muito bem assistido no momento que vocês executam essa técnica, tá? Até mesmo a questão da obstrução, né? O processo de diarreia que eu já falei para vocês. Então, é muito importante que a gente tenha esse discernimento, tá? E que a gente conduza aí a melhor terapêutica para esse paciente, tá? Sempre mantendo ali um decúbito elevado de 30 a 45 graus, né? Testar bastante, assim, a sonda, né, corretamente,
antes da administração da medicação, tá? Então, por isso que nós sempre fazemos a técnica, a mensuração da técnica, né, de forma correta, da ponta do nariz, do lobo da orelha, até o apêndice tifoide. Se for por via gástrica, a gente permanece ali na região epigástrica. Caso contrário, a gente precisa colocar mais ou menos uns 10 centímetros além da via, né, da sonda, para que depois a gente aguarde aí um momento, né? Depende muito das instituições hospitalares, de repente existem instituições, né, que eles aguardam o paciente por 2, por 8 horas, ou até 24 horas, depende muito do contexto, da ampliação da rotina hospitalar do paciente, até que se faça o raio-x, tá? Até que essa sonda ela seja migrada para depois realizar o raio-x, né? E verificarmos se essa sonda está devidamente no local correto, para que possamos evitar ali futuras complicações, tá certo? E assim, é muito importante também, né, a gente aspirar ali, fazer o teste de ausculta, né, seja ali uma colocação, né, vamos dizer assim, de 20 ml de ar na região epigástrica, ou a aspiração de resíduo gástrico pela seringa, tá, de 20 ml, tá? Enfim, então a gente precisa atender toda essa demanda, toda essa responsabilidade, e é de competência do enfermeiro estar atento a essas complicações, tá? Então, por isso que é muito importante toda a equipe de enfermagem, o enfermeiro, como um enfermeiro sendo ali um profissional gestor, né, um profissional ali que vai administrar o serviço de enfermagem, ele precisa ali ampliar, né, os seus cuidados para com a sua equipe, para a melhoria da qualidade de assistência e prevenção de intercorrências para com o paciente, tá? Então, diante desse processo, né, eu falo assim que é muito importante que a gente tenha essa visão, essa noção, esse conhecimento do quanto a terapia nutricional se faz importante, né, como que ainda sendo uma alternativa para esse paciente se alimentar. Então, por isso que esse paciente, ele precisa ser muito bem assistido por vários e diversos profissionais, ou melhor, a equipe multidisciplinar como um todo, para que a qualidade desse paciente, não especificamente ele dependa somente de uma terapia medicamentosa, mas que ele dependa de uma terapia nutricional e que vai ajudar no seu processo de cicatrização, no seu processo de melhoria, no seu processo de recuperação e no seu processo de reabilitação para com o paciente, tá certo? Perfeito, pessoal. Agora, né, obviamente, eu quero dar as palavras para a professora Luísa, né? Ela vai estar abordando aí alguns conceitos sobre avaliação nutricional. Professora, sinta-se à vontade. Obrigada, Thay. Vou começar aqui a minha fala, então. Agradeço a Patrícia, acho que foi bem esclarecedor, foi bem bacana a gente tratar aí um pouquinho da função, né, do papel do enfermeiro e, como a Patrícia ressaltou, a importância do papel da equipe multidisciplinar. Então, a gente atua sempre em equipe, ainda mais nesses casos, né, de pacientes que vão demandar uma atenção especializada, como é no caso dos pacientes que estão utilizando uma dieta integral. Então, a gente vai precisar da equipe, vai precisar do médico, do enfermeiro, do nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. A gente vai sempre, né, atuar em equipe, principalmente nesses casos complexos. Então, acho que foi ótimo, né, a pontuação aí da professora Patrícia. E começando, então, a falar agora especificamente da minha área, né, como eu comentei com vocês no início, eu sou nutricionista, eu fiz o curso na USP de Ribeirão Preto e lá a nossa prática, a nossa formação é voltada para a clínica. Então, lá eu tive a oportunidade de passar por estágios em algumas áreas e estar acompanhando de perto, né, esses pacientes com essa dieta. E depois, no tempo que eu atuei na Unicamp, tanto na especialização como posteriormente, já, né, como profissional formada, eu tive também essa oportunidade de estar vendo aí na pediatria como que se dá, né, esse cuidado ao paciente que necessita de uma dieta integral, seja ela por sonda, seja por ela
via oral, e hoje, no caso, a gente vai estar destacando a dieta via sonda nasogástrica e nasointeral. Então, na equipe multidisciplinar de terapia nutricional, muitas vezes alguns hospitais, inclusive, têm uma nomenclatura específica, né? A gente fala EMTN, né? Que é Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. Então, que vai envolver, né, ali uma equipe mínima de médico, a equipe de enfermagem e de nutrição. Então, né, vai ter pelo menos aí esses profissionais que vão estar atuando no cuidado de todos os pacientes que demandarem uma dieta especializada. E o papel do nutricionista, qual que vai ser? A avaliação do estado nutricional, então, qual que é o estado de nutrição desse paciente, se ele está desnutrido, se ele teve algum acidente grave, alguma comorbidade, ou se ele vai fazer uma cirurgia de grande porte, então eu preciso, na minha avaliação, levantar esses dados do paciente, as necessidades nutricionais. Então, a partir dessa avaliação nutricional, eu preciso estabelecer qual vai ser o gasto energético que esse paciente vai ter e as necessidades nutricionais dele, de acordo com a idade, de acordo com o sexo, né, então, desse paciente, e também, lógico, né, de acordo com a patologia, a doença que esse paciente tem, ou, né, o hábito de vida dele. Então, a gente vai estar considerando aí qual é a necessidade de cada um. E aí, a outra atribuição do nutricionista vai ser a prescrição dietética. Então, o nutricionista não apenas vai fazer a parte de prescrição quando o paciente, né, utiliza o suplemento ou alimentação via oral, mas a nutrição enteral também é de competência do nutricionista fazer a prescrição. Então, né, juntamente com a equipe médica, a gente discute, mas o nutricionista por si só, ele pode estar fazendo a prescrição dessa dieta. Caso o paciente necessite não possa utilizar o trato gastrointestinal e vá precisar de um outro tipo de dieta, que é a dieta parenteral, essa dieta ela é aplicada no sangue, né? Então, ela precisa de um acesso, podendo ser central ou periférico, mas essa dieta ela não utiliza o trato gastrointestinal. A dieta parenteral, então, ela é de prescrição exclusiva dos médicos, né? O nutricionista faz o cálculo das necessidades, mas ele não vai prescrever a dieta parenteral. Já a dieta enteral, né, que pode ser utilizada via sonda, via oral ou via as ostomias, né, conforme a professora Patrícia comentou, ela é de atribuição do nutricionista fazer a prescrição, tanto em ambiente hospitalar quanto também no domicílio, caso o paciente precise, né, utilizar essa dieta de forma domiciliar. Eu separei alguns pontos aqui para a gente conversar em relação ao passo a passo, então, da atuação do nutricionista no caso da necessidade do uso da dieta enteral. Os primeiros passos, então, quando a gente recebe esse paciente no sistema hospitalar, a gente vai fazer a triagem nutricional. Isso para qualquer paciente, né? Mas nesse caso aqui específico, a gente vai ver, então, classificar qual é o risco. Então, quando a gente vai, às vezes, né, vocês já tiveram essa experiência de precisar ir numa emergência, ou mesmo, né, no atendimento ali ambulatorial, normalmente nas emergências eles fazem a classificação de risco dos pacientes. Né? Então, qual que é a necessidade de atendimento? Se ele vai precisar, né, de um atendimento muito rápido, é uma urgência, ou se é um caso que pode esperar ali um pouquinho, ou é um caso, né, mais leve, que a pessoa pode aguardar mais tempo ali, dependendo da demanda do serviço. Então, a nutrição também faz esse tipo de avaliação, de triagem, né, que a gente vai chamar, então, de triagem nutricional. Outro passo que a gente vai fazer, e aí eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, é a avaliação nutricional, né, posterior à triagem, o cálculo das necessidades, a indicação, então, da terapia nutricional que vai ser instituída, então, qual é a dieta, né, que esse paciente vai precisar, fazer o monitoramento e o acompanhamento nutricional, e aí, ao final, né, ver os indicadores de qualidade e, caso o paciente vá ter alta, fazer a orientação também para o uso domiciliar. Então, vamos começar discutindo um pouquinho da triagem nutricional, ela que vai identificar, então, qual é o risco desse paciente. Então, no caso da nutrição, qual é o risco desse paciente desnutrir, dele ter uma doença mais grave ou ter sofrido um acidente.
Então, qual que vai ser a urgência ali para o profissional de nutrição fazer o atendimento desse paciente, né? Então, nessa triagem, a gente vai estar avaliando isso. Qual que é o risco de complicação, qual que é o risco que esse paciente tem de desnutrir. Então, é um paciente que chegou de um acidente, por exemplo, com queimadura. Então, os pacientes que sofrem queimaduras, eles acabam sofrendo ali uma perda nutricional muito grande. Então, é um paciente que demanda ali uma atenção especializada muito grande. É um paciente oncológico grave também, né, que já vem desnutrido. Então, também é um paciente ali que vai demandar uma atenção nutricional prioritária. Então, são os primeiros pacientes que a gente precisa ver, são os primeiros que a gente já precisa avaliar e fazer a prescrição. Chega um paciente que, por exemplo, também é oncológico, mas ele já utiliza essa dieta há algum tempo, ele já está acostumado, utiliza em domicílio, e ele internou para fazer mais uma sessão de quimioterapia, por exemplo. Então, esse paciente, ele é importante, né, por conta da gravidade da doença, mas se ele está estável, ele não é, não é uma urgência, não é de grande risco. Então, na minha triagem nutricional, ele tem uma prioridade intermediária. E vai ter pacientes ali que às vezes estão utilizando, já estão para tirar, já estão no melhor estado nutricional, estão em recuperação, por exemplo, de uma cirurgia, né, por exemplo, cirurgia na região de cabeça e pescoço, que vai demandar, né, ou dos órgãos ali do sistema gastrointestinal, e aí precisam, né, utilizar, ou estão voltando com uma dieta ali aos poucos enteral. Se ele não tem nenhum caso de desnutrição, se foi só uma cirurgia ali pontual, não é uma cirurgia grave, às vezes esse paciente, né, precisa de um acompanhamento ali que não é tão prioritário, lógico, a gente vai precisar ver, mas, né, entre os riscos aí que a gente está avaliando, ele às vezes é um de risco um pouco menor. Então, na triagem nutricional, a gente vai, né, classificar esses pacientes para ver aquele que a gente precisa avaliar mais profundamente primeiro. E aí, passando, então, para a parte de avaliação nutricional, ela vai ser já um olhar mais especializado. Ela vai demandar um pouco mais da nossa atenção, porque a gente vai precisar pegar a história desse paciente. Então, por exemplo, no caso de um paciente que a gente está vendo pela primeira vez, né, chegou um acidente ou ele chegou para fazer uma cirurgia, a gente precisa conhecer qual é a história desse paciente. Então, na avaliação nutricional, a gente vai levantar esses dados de forma mais aprofundada do que o que a gente viu na triagem. Então, a triagem é uma coisa rápida, pontual, e a avaliação nutricional já vai ser mais completa. Então, preciso ver. E aí nós temos diversos modelos de avaliação nutricional. Se algum de vocês tiver interesse, eu posso compartilhar depois algum desses modelos com vocês. Mas, então, o que a gente vai estar avaliando, né, durante essa avaliação mais específica? Qual é a história do paciente, se ele, qual é a doença que ele tem, qual é o motivo da internação, qual é o risco dele ali de desnutrir, se ele teve alteração recente no hábito alimentar. Então, se o paciente ou que já estava usando sonda e teve algum problema em relação à dieta que ele estava utilizando. Então, a gente precisa ver toda a história desse paciente, verificar o peso, os exames, né? Então, a parte bioquímica também. Então, a gente vai fazer o cálculo de IMC, a parte antropométrica, ver os exames laboratoriais e fazer também um exame físico desse indivíduo. Então, ver as pregas cutâneas para a gente ver como que está a parte de massa magra, de massa de gordura, o que esse paciente tem de reserva, tem de estoque. Por exemplo, né, a gente normalmente acaba associando, né, a gordura, a obesidade ali como um problema. Mas para um paciente, por exemplo, queimado, ou um paciente oncológico, que são pacientes muito graves e que vão ter demandas energéticas muito grandes na recuperação dele, né, de grandes cirurgias, por exemplo, ter um estoque de gordura pode ser um ponto positivo, porque ele, né, vai ter ali uma reserva para ele gastar. Já um paciente que já vem emagrecido, tanto por conta de uma desnutrição, ou mesmo um paciente, né, que era eutrófico, estava num bom estado nutricional, mas que tem ali um IMC mais baixo, né, mais próximo ali do limite inferior da normalidade do IMC, ele pode acabar rapidamente evoluindo para uma desnutrição. Então, a gente precisa ter mais atenção com esse paciente. Mas, lembrando também, né, que não é só a parte de exame físico, tem a parte de exame laboratorial, porque muitas vezes um paciente que é obeso também pode estar desnutrido. Né? Então, ele pode estar ali com os exames bioquímicos dele alterados, pode ter uma anemia, né? Uma falta ali de vitaminas que a gente não está vendo.
Então, né, uma coisa complementa a outra. Então, a gente vai ver a parte da história global, a parte da antropometria, né, então da massa magra, massa gorda, como está esse paciente, os exames laboratoriais que nós, nutricionistas, podemos solicitar ou solicitar junto com a equipe médica, porque eles também, né, vão acabar solicitando, e a parte de exame físico, né, então verificar ali a presença de alguma ferida, a presença de algum sinal, né, físico que indica a depleção de alguma vitamina, por exemplo, também compete ao nutricionista, né, a equipe da nutrição está verificando. Tem a parte, daí a gente vai partir para o cálculo de necessidade energética. Então, tendo em mente qual é o estado desse paciente, né, da nossa avaliação nutricional dele, a gente vai, então, estabelecer qual que é a necessidade energética que esse paciente vai precisar. Aí a gente vai ter o padrão ouro, né, o que a gente chama, o que seria o ideal que a gente pudesse utilizar para aferir a necessidade energética do paciente, para eu saber, assim, com certeza, essa é a necessidade desse paciente. É um método que a gente chama de calorimetria indireta. Mas é um método muito caro, muito específico, que ele normalmente é utilizado em pesquisa, em laboratório, né? Eu desconheço algum hospital que utilize isso de rotina, né? Porque é um aparelho que ele vai utilizar, então, uma máscara no paciente e ele vai medir o gasto de oxigênio, o volume de oxigênio e de gás carbônico que esse paciente está exalando. Então, ele vai conseguir dar com precisão, né? Ele vai medir ali internamente por conta do O2 que ele está inspirando e o CO2 que ele está exalando, ele vai conseguir calcular qual é a necessidade energética desse indivíduo. Mas, como eu comentei, esse é um método caro, muito específico, e que não vai estar disponível, né, normalmente para a gente, né? Eu nunca utilizei, eu só vi esse método sendo utilizado em pesquisa, né? Então, não na prática clínica. E aí, o que a gente utiliza normalmente para avaliar são as equações preditivas. Então, nós temos fórmulas matemáticas que a gente vai levar em consideração o sexo, o peso, a idade, a altura desse paciente e qual é a comorbidade dele. Então, dependendo ali da doença que esse paciente tem, esse gasto energético vai aumentar ou vai diminuir. Mesmo dentro de uma mesma patologia, né, por exemplo, no caso da oncologia que eu estava comentando com vocês, nós temos cânceres que demandam muito energeticamente, então o paciente acaba emagrecendo muito rápido porque a demanda energética aumenta muito por conta do tumor, mas tem alguns tumores que, pelo contrário, eles fazem diminuir o gasto energético desse paciente. E aí essa pessoa pode, inclusive, acabar ganhando peso, o que é menos frequente, né, no caso do câncer, em tumores, mas nós temos tumores, sim, que podem diminuir o gasto energético do paciente. Então, nós precisamos levar todos esses fatores em consideração. E, infelizmente, são fatores aí que muitas vezes dependem da nossa experiência. Então, da gente saber qual é o que causa essa doença normalmente, e, lógico, ir acompanhando esse paciente. Né? Então, ver se de fato ele está se mantendo bem, ver os exames laboratoriais, fazer o exame físico e observar se esse paciente está se mantendo ali com a dieta que a gente prescreveu, porque essas fórmulas, elas não estão medindo diretamente a necessidade, elas são uma forma de estimativa, mas é o que usualmente a gente vai fazer na nossa prática clínica, né? Então, a gente vai acabar utilizando essas fórmulas matemáticas. Se vocês quiserem também, eu posso compartilhar depois algumas com vocês. E aí, passando, então, a gente vai precisar reavaliar esse paciente, né? Então, além da gente tentar fazer a avaliação, né, a triagem nutricional o mais rápido possível, então, a partir do momento que esse paciente interna, o ideal é que a gente tente, em 24 horas até no máximo 48 horas, então até no máximo no dia seguinte, estar fazendo a avaliação desse paciente, justamente por conta do risco, né, de ter um paciente grave ali, dele desnutrir muito rapidamente. Então, como eu comentei, né, para vocês, no caso de um acidente agudo, por exemplo, um paciente queimado, ele vai ter uma depleção ali muito grande. Então, é importante que a gente faça essa avaliação para ver qual é a necessidade energética. E hoje, vários dos consensos, dos trabalhos científicos que nós temos, mostram que a gente tem um benefício
grande em iniciar precocemente a terapia nutricional interal. Então, ali nessas primeiras 24, 48 horas. Lógico que muitas vezes não vai ser possível utilizar e cumprir com toda a necessidade desse paciente, né? Então, a gente não vai colocar todo o volume energético que ele precisa, mas a gente mantém ali um volume mínimo para que esse paciente consiga manter o que a gente vai chamar de trofismo do sistema gastrointestinal. Porque a gente percebeu, né, com os estudos ao longo do tempo, que manter esse paciente em jejum, que era uma prática e que infelizmente ainda é usual, mas que manter esse paciente em jejum por muito tempo acaba atrapalhando todo o sistema, acaba aumentando a inflamação, né? E esse paciente depois demora mais a aceitar novamente a introdução da dieta. Então, o ideal é que a gente mantenha o mínimo ali de dieta, a gente fala, né, uma dieta residual, uma dieta mínima, para que esse paciente tenha alguma coisa ali passando no trato gastrointestinal, então para que não tenha uma atrofia dessa mucosa, para que ele continue trabalhando, né, a parte intestinal, gastrointestinal desse paciente, e ele não tenha, né, essa perda aí da função, porque isso também, né, passando muito tempo em jejum, vai ocasionar, inclusive, um estresse para o paciente, além da perda do trofismo, da mucosa intestinal. Então, o ideal é que a gente faça a introdução o quanto antes. E aí tem a parte de posicionamento, que a professora Patrícia já comentou, né? Então, a gente pode fazer posicionamento gástrico, ou então pós-pilórico, ali na região do duodeno. Ressalto também a importância da gente lembrar do posicionamento, né? Conforme a professora Patrícia também comentou. Então, lembrando, né, que esse paciente está recebendo ali a dieta, é como se ele estivesse comendo de fato, ele está sendo nutrido, ele está sendo alimentado pelo trato gastrointestinal. E então, o ideal é que ele tenha o posicionamento adequado para estar recebendo. Então, ele precisa estar, né, com a cabeceira da cama elevada, mesmo durante a noite, isso é importante, porque às vezes a gente tem dietas, né, que passam ali por 24 horas. Então, é importante que a gente observe isso nos pacientes. Em relação ao tipo de dieta, aqui para a gente ir finalizando também, a gente vai, então, a partir do momento que a gente faz o cálculo da necessidade, que a gente observa o que o paciente precisa, a gente vai ver também quais os nutrientes que esse paciente vai precisar receber. Então, de repente, esse paciente vai se beneficiar de uma dieta hiperproteica, de uma dieta imunomoduladora, de uma dieta com mais fibras, de uma dieta que não tenha lactose, né? Então, a gente tem diferentes tipos de dieta integral, tanto na forma de sistema fechado, então dietas prontas, líquidas, que vão ser passadas diretamente para o paciente, como também dietas em pó, que vão ser preparadas, né, no sistema hospitalar. A gente tem o sistema de lactário, que faz o preparo e envia para a equipe de enfermagem fazer a infusão, e a gente pode ter tanto infusão gravitacional, né, então com o uso de equipo também, que o pessoal da enfermagem vai estar fazendo a administração, como também com bomba de infusão, que em nível hospitalar é sempre melhor, porque o controle é muito mais preciso. A Patrícia com certeza vai falar disso muito melhor do que eu, né? Deve ter experiência por conta da equipe de enfermagem utilizar bastante com a bomba de infusão. E no domicílio, que às vezes acaba acontecendo, pacientes que utilizam por mais tempo e não tem disponível bomba de infusão, pode ser também administrado via seringa, né, em bolos. Então, a dieta é passada por seringa, direto na sonda, ou então nas ostomias, né, na gastrostomia, na jejunostomia, dependendo do que o paciente está fazendo uso. E é importante, né, na alta hospitalar, a gente ter uma reunião com a equipe multidisciplinar, agora fechando com vocês, para fazer toda a orientação. Então, da parte nutricional, então, observar se esse paciente vai ter acesso a essa dieta. Então, muitas vezes, um impedimento do paciente ir para casa é que, por exemplo, o município dele não fornece a dieta que ele está precisando. Então, a gente entra em contato com a equipe de assistência social do município ou do hospital para tentar conseguir, né, essa fórmula para o paciente, porque normalmente essas fórmulas são caras, né, é difícil que os pacientes consigam adquirir o total, né,
que eles precisam. E também ter orientação da equipe de enfermagem em relação aos cuidados com higiene, posicionamento, né, os horários de infusão. A gente vai fazer, né, então, todo um combinado entre a equipe médica, de nutrição e de enfermagem para fazer a orientação. E lógico que esses pacientes eles vão precisar ali de um cuidador. Então, muitas vezes a nossa orientação não vai ser dada diretamente ao paciente, né? O paciente tendo condição, lógico, a gente vai discutir com ele, mas o cuidador, quem vai ser a pessoa que vai fazer os cuidados em relação a essa terapia, é que vai precisar estar mais atento a essa necessidade, tá bom? Então, é importante também que a gente esteja atento aí quando vai dar a alta para esse paciente, para que ele vá para casa com todos os cuidados, né? Sabendo ali direitinho o que vai precisar fazer, porque acaba gerando muitas dúvidas, né? Uma forma bem diferente, principalmente quando é a primeira vez que esse paciente está indo de alta e se ele vai precisar, por um período mais longo aí, estar utilizando essa dieta. Tá joia, gente? Então, estou finalizando aqui a minha parte. Pedir aí para a Paty voltar com a gente, para a gente ver se vocês têm dúvidas, se vocês querem participar. Agradeço bastante que vocês tenham participado conosco. Excelente, Lu. E assim, pessoal, o que a gente precisa, né? O que a gente precisa colocar em prática, né? É importante que, só para a gente poder fechar a nossa roda de conversa, tá? É importante que a gente possa definitivamente identificar, né, nesses pacientes, principalmente os pacientes, né, que são mais críticos, pacientes semicríticos, essa potencialidade, ou melhor, fatores ali que vão ali designar aquele quadro clínico do paciente. Então, por exemplo, aqueles pacientes que possuem um alto risco de desnutrição, né? Então, a gente precisa do conhecimento de uma equipe multiprofissional, né? Para que todos possam ali realizar ali toda a assistência, todos os meios, todas as técnicas, os direcionamentos referente à terapia nutricional, né? Que é oferecida através das sondas. E por que isso? Para que a gente possa garantir ali uma melhor recuperação desse paciente internado, né? Não somente o paciente internado, mas aquele paciente no domicílio, né? Aquele paciente que está ali na atenção domiciliar e que precisa desses cuidados, né? Então, assim, a gente precisa colocar em prática que a nutrição integral ela é extremamente importante para o paciente e dentro desse processo a equipe multidisciplinar ela é amplamente ali direcionada para os cuidados desse indivíduo, desse cliente e desse paciente como um todo, tá certo? O nosso horário, né, tá um pouquinho aí já apertadinho, mas assim, nós estamos abertos, né? Nós vamos abrir agora para as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade, né, de vocês perguntarem, sanarem as dúvidas. Estamos à disposição, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente, se quiserem, ou se quiserem mandar no WhatsApp para a Patrícia ou para mim, a gente responde vocês, tá joia? Se vocês quiserem, né, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem ouvir um pouquinho das experiências profissionais também, estamos à disposição. Que legal também, Paty, comentar, você estava falando da importância aqui da equipe, né? E eu tive uma experiência muito boa com as equipes de enfermagem que eu trabalhei, a gente era sempre muito parceira, assim. Lembro quando eu estava lá na Unicamp, né, na pediatria, normalmente quando, né, chegava de manhã, a equipe de enfermagem fica 24 horas, na nutrição a gente tinha uma nutricionista plantonista para o hospital inteiro, né? Então, normalmente quando eu chegava lá, que era da pediatria, né, as enfermeiras já vinham conversar com a gente, passar os casos, quem que tinha internado, quem tinha testado. Então, esse contato próximo ajuda muito, porque é a equipe de enfermagem que está bem próxima ali do paciente, né? É muito... Exato. E muitas das vezes, né, a gente
Quando as pessoas falam assim, porque a equipe de enfermagem, ela permanece 100% ao lado do indivíduo, ao lado do paciente, e é verdade, né? A gente tem ali uma grande responsabilidade, e nós enquanto enfermeiros, nós precisamos ali executar uma qualidade de assistência, um exame físico fidedigno no paciente, sabe? Entendendo, vendo se esse paciente, observando, acompanhando se esse paciente ele se alimentou de manhã, né? Se ele apresentou algum episódio de náuseas, de vômito, sabe? Então a gente precisa se importar com esse paciente na assistência, né? Então a nossa ligação com, né, o enfermeiro, a equipe de enfermagem como um todo, para com o nutricionista é muito importante, tá? Visto que a gente precisa estar atentos aí às complicações, às intercorrências desse paciente, né? E assim, gente, falando um pouquinho do contexto do enfermeiro, né? O enfermeiro, gente, o que eu observo hoje? Grandes dificuldades diante de, assim, da técnica mesmo, sabe? Então, assim, o enfermeiro, ele precisa ter domínio diante das suas técnicas, né? Então, ele precisa ter domínio nas suas habilidades para que ele possa desenvolver uma técnica de qualidade, uma técnica eficiente, tá? Para que esse paciente ele não seja o prejudicado, tá? Então a gente precisa elevar o decúbito, né? Acompanhar a história pregressa desse paciente, avaliar as comorbidades que esse paciente apresenta, sabe? Então, assim, e qualquer intercorrência, hoje nós estamos falando aqui de uma terapia nutricional integral, mas, pessoal, não é somente essa via de administração, a gente precisa também se importar com a via oral também. Então, por isso que o elo de ligação do enfermeiro com a nutricionista ou nutricionista é muito grande, tá? Então, a gente precisa passar para os nutricionistas também os fatores ali que impedem os pacientes de não se alimentarem, por exemplo, ou de apresentarem alguma complicação ou alguma anormalidade no processo da internação, tá? E esse fator também que a professora Luísa disse, né, já aconteceu muito na minha vida profissional, onde um nutricionista, né, ele tem a responsabilidade de uma ala completa hospitalar, e isso, gente, por isso que eu falo, a passagem de plantão para com o nutricionista, sabe, esse reflexo de comunicação entre nós, é muito importante, porque dessa maneira a gente consegue evitar grandes complicações para com o paciente, tá? Então, por isso que a gente precisa ter um direcionamento muito grande no trabalho em equipe, tá bom? Certo, pessoal? Lembrei até de um caso, coisas que acontecem assim de rotina, por exemplo, né? A gente chegar e pacientes, né, que estão utilizando essas dietas, normalmente são pacientes graves. Então, às vezes, precisam fazer muitos exames. E aí, quem sabe, né, o horário que o paciente saiu, se a dieta foi infundida direito ou não, é o enfermeiro. Então, muitas vezes eu faço a prescrição. Dieta ali 6 vezes por dia. E aí, no outro dia, eu chego para pegar o plantão e aí o enfermeiro me passa, fala, olha, Luísa, ontem ele teve que fazer um exame na parte da manhã, acabou não passando tal dieta, porque quando ele voltou, já era o próximo horário. Então, às vezes, eu estou calculando que o paciente recebeu um volume energético que não é verdadeiro, né? Então, às vezes, a gente precisa adequar os horários ali que aquele paciente vai receber, sabendo quais são as terapias, né? Então, muitas vezes, quem passa essa informação para a equipe de nutrição é a equipe de enfermagem, né? Então, se, por exemplo, também, se esse paciente está apresentando alguma escara, então também, às vezes, é o enfermeiro que vai visualizar isso, né? Então, alguma lesão ali por estar acamado há muito tempo. Então, aí a gente precisa também modificar a dieta. Outras vezes, também, a equipe de enfermagem que consegue aferir o peso desse paciente, porque é um paciente acamado, difícil de locomover. Às vezes, durante um banho ou um exame que ele vai fazer, aproveita-se esse horário, né, para ele pesar. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo esses acordos mesmo com a equipe de enfermagem para auxiliar também na nossa prática, né? Então, por isso, muito importante que a gente tenha essa parceria mesmo, tenha um bom relacionamento.
Com certeza. E assim, pessoal, garantindo também o processo no processo de atendimento para com o paciente, além dessa questão que a professora Luísa colocou, né, desse processo de comunicação, nós, enfermeiros, nós precisamos anotarmos diariamente a evolução nutricional do paciente. O que é isso? É anotar na evolução do enfermeiro se o paciente ele está se alimentando independentemente, se ele consegue, né? Se ele está conseguindo, né, pegar a sua mãozinha, levar até a boca, se ele tem esse grau talvez de independência, né? Ou se ele está apresentando alguma dificuldade, ou se ele está apresentando náuseas, vômitos, e anotar, né? É muito comum, pessoal, durante a minha vida profissional, eu tenho acompanhado muito isso. Às vezes o nutricionista passa a visita, né, no leito 0, no leito 01, e aí ele fala assim: seu João, o senhor se alimentou hoje, né? E a nutricionista, ela também, ela consegue ler, né? Ela tem ali o livre-arbítrio para que ela possa ler a nossa evolução também. Ela passa a visita, o paciente fala alguma coisa, né? Chega no prontuário, a equipe de enfermagem escreve outra. E nós não podemos trabalharmos de forma desunida, tá? A gente precisa definitivamente anotar, né? Se o paciente ele tá ali mantendo uma bombinha de infusão, correndo dieta, tá joia, mas qual está sendo a velocidade de infusão de dieta, que horas que foi instalado? Pessoal, vocês, futuros enfermeiros que estão aqui presentes, vocês precisam evoluir, né, e anotar no prontuário todas essas responsabilidades no que se refere à terapêutica nutricional do paciente, tá? Dessa maneira, quando as informações elas ficam inerentes, elas ficam de forma completa no prontuário do paciente, o nutricionista ele consegue também ter uma devolutiva muito importante diante das suas ações profissionais, certo? Então, a gente precisa grandemente trabalhar em equipe, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida pertinente? Querem perguntar? Sanar as dúvidas? Sim? Não? Fiquem à vontade. Aproveitem aí, pessoal, se quiserem perguntar, tem bastante à vontade. Aproveitem esse momento aí que nós estamos aí ao vivo. Não? Não? Bom, pessoal, então assim, né, se não obtiver nenhuma dúvida, tá? Nós vamos estar aí finalizando, né, a nossa roda de conversa, o nosso bate-papo. É claro que a temática, né, de nutrição integral, ela é muito grande, ela é enorme, né? Existem literaturas dentro desse processo, né? E quem sabe futuramente nós possamos aí complementar com outros tipos, né, de conhecimentos, agregando conhecimentos de acordo com essa temática, tá? E que nós possamos aí, né, ter mais momentos juntos para que essa roda de conversa aconteça mais vezes, tá bom? Eu vou pedir, então, né, professora Luísa, vou perguntar para os alunos, então, para os nossos alunos, para os futuros alunos, né, que estão aí presentes. Eu vou pedir a gentileza de vocês mandarem no meu privado, no meu WhatsApp, o nome completo de vocês, tá? E o e-mail de vocês, tudo bem? Eu vou pedir essa gentileza para vocês, tá? Para que vocês depois possam aí estar aí ganhando, tá? A certificação, tá? Da roda de conversa de hoje, tá bom? Eu vou passar para vocês agora ao vivo, tá? Podem anotar o meu WhatsApp, 015 9633 9955, bem fácil. 9633 9955. 9633-9955. Mandem no meu privado, por gentileza, tá? Eu já tirei o print das telas, então a gente sabe quantos alunos estão aqui presentes, né? Mandem, por gentileza, no meu privado o nome completo de vocês, tá? E o e-mail de vocês, por gentileza. Tá bom, pessoal? Maravilha, então?
Eu gostaria de saber se essa aula foi gravada? Foi sim, está sendo gravada, Sandra. Ela vai ser disponibilizada também. Fica, ótimo, porque fica daí tranquila. é muita coisa. Né? É bastante Tá coisa. Obrigada, viu? Imagina, Sandra. Você é aluna nossa, Sandra? Sim, sou da Luísa, já fui sua também. Nutrição. Que legal! Seja bem-vinda, tá, Sandra? Obrigada pela participação, viu? Obrigada, eu que agradeço. Você depois, Sandra, assim que disponível, o nosso TI estará transmitindo, né? Estará encaminhando o link no YouTube, tá? Da página da Anhanguera, certo, professora Luísa? É isso mesmo, né? Isso, né? O Albert fez a gravação pra gente, assim que finalizar, ele encaminha o link pra gente e compartilhamos com vocês, tá joia? Joinha, então. Obrigada. Pessoal, então, Patrícia, até mais. Oi! você pode repetir o seu WhatsApp para mim, por favor? Claro, é 15, tá? 99633 9955. Vou repetir de novo. 99633 9955. Me mandem o nome completo de vocês e o e-mail de vocês, tá bom? Diante da participação do evento. Eu que agradeço, Gi. Um abraço, pessoal. Obrigada, viu, Patrícia? Deus abençoe. Eu que agradeço. Um abraço para vocês, viu? Tchau, professora. Estamos à disposição. Tchau, tchau, Gra. Até mais. Um beijão.